Minha cara, minha nobre, politizada família conquistense, estamos chegando à reta final da eleição do segundo turno. Todo mundo já sabe no Brasil de que a candidata Dilma Rousseff vai vencer as eleições. O que se discute é se a margem é de 5 ou mais de 5 milhões de votos. É bom se entender, antes de qualquer coisa, que seria muito difícil Dilma Rousseff não vencer essas eleições. E aí eu volto a falar o que dizia o presidente Lula, evidentemente, antes de ser presidente. Ele dizia que, infelizmente no Brasil, o voto não era ideológico. O voto era, a grande maioria do voto era dada por pessoas que não tinham um conhecimento das coisas. E por isso, ao receber os tickets de leite do governo Fernando Henrique e também aquelas ajudas que o governo Fernando Henrique dava para fazer a tal da Bolsa Alimentação, que faziam com que as pessoas de baixa renda votassem. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, basta ver o vídeo gravado por Lula no blog do paulonunes.com. Ocorre que, sabendo de tudo isso, mais adiante, Lula se torna presidente do Brasil, e inclusive com a minha ajuda, que como já disse, votei nele 4 vezes. Chegando lá, Lula estendeu o ticket de leite de Sarney, que eu disse, e o Bolsa Alimentação de Fernando Henrique e transformou no Bolsa Família. E com isso faz moeda de troca. É bom que se diga isso. E olha, que eu estou dizendo isso, com a eleição ganha. Seria muito simples, se eu fosse um covarde qualquer, chegar aqui e com a eleição vencida, aderir ao PT. É assim que as pessoas querem. Se você fala bem do PT, está tudo bem. Se você fala mal, você tem que ser demonizado. Portanto, é aquela velha história. O cidadão chega no hospital e pergunta: o médico é do PT ou do PSDB? Se for do PT, tudo bem. Se for do PSDB, o cidadão corre risco. É isso que alguns petistas estão fazendo na internet, espalhando um festival de mentiras sem necessidade. Mas voltando ao ponto que interessa, realmente o presidente Lula tem razão nesse aspecto. Se os senhores observarem que a diferença de votos vai cair exatamente na quantidade das pessoas que recebem o Bolsa Família, ou seja, 14 milhões de pessoas. Apesar de tudo isso, o que me intriga é que o próprio presidente da República diz que tirou 28 milhões de pessoas da miséria e que 30 milhões de pessoas chegaram à classe média e que foram criados 14 milhões de empregos. Eu pergunto aos senhores, ora, se nós tiramos 28 milhões de pessoas na miséria, não seriam 28 milhões de famílias, não é correto? Porque se estaria incluindo o pai, a mãe e os filhos. Se nós colocamos 30 milhões na classe média, e a classe média já tinha mais ou menos 40 milhões, nós chegamos perto dos 70 milhões. E dessa forma, raciocinando, você fica sem entender por que nós temos 14 milhões de Bolsa Família e temos 14 milhões e meio de empregos criados. Parece-me que essa conta não bate corretamente. Então este é o grande problema da política, que as mentiras são colocadas de todos os lados, tanto do lado do PSDB como do lado do PT. É mentira também dizer que se Serra vencesse as eleições, iria privatizar o pré-sal. Ora, você não pode começar a inventar histórias futuras. Nós não podemos de forma nenhuma manchar a biografia de José Serra, porque simplesmente ele é intocável nesse aspecto. Já no caso da nossa candidata Dilma Rousseff, a população brasileira não sabe, isso é verdade, não sabe quem Dilma é. O cidadão sabe que Dilma é a candidata do presidente Lula e só dele, não do PT. Não do PT. Porque se você quisesse colocar Jacques Wagner como candidato a presidente, seria um bom candidato. Porque tem 30 anos de militância política. Alguns dizem que Serra fugiu do Brasil para ir para o Chile. Ora, se a candidata Dilma lutou na guerrilha, junto com o nosso querido Carlos Lamarca, e depois dos 3 anos que ela ficou presa, ela saiu e sumiu do cenário político, nunca disputou cargo nenhum, nós não sabemos. Então, nós não podemos colocar para a nossa população, e nós que temos a responsabilidade de estar na imprensa, colocar que Lula possa definir em quem você vai votar. Isso é problema de quem é
ligado, alinhado e participante do Partido dos Trabalhadores, não da população brasileira. Porque se Dilma fosse uma pessoa engajada no Partido dos Trabalhadores, e não era, ela era do PDT, trabalhou no governo do PDT lá com Alceu Colares e depois caiu na graça do presidente da República. E que depois do dia 1º de janeiro não será mais presidente e vai sentir como é bom sair do governo, né? Aí os senhores vão ver se ele vai ter condição de ser a mesma coisa que é hoje. Então, nós queríamos colocar essa posição, afirmar que o nosso voto não é um voto partidário, mas é um voto ideológico, sim. Ideológico baseado nas ideias que nós sempre tivemos. Aquela ideia de ser patriota, de amar o Brasil e de entender dessas coisas. E jamais votar em quem você não conhece. Ora, se o tempo todo que eu passei no rádio, o tempo todo que eu passei escrevendo Jornal em Conquista e o tempo todo que eu coloco no blog as coisas, eu sempre digo aos senhores, olhe nos olhos dos seus candidatos. Se sentir firmeza, vote. Eu não quero aqui tirar um voto de Dilma. Se você olhou nos olhos dela, teve a oportunidade de olhar nos olhos dela e sentiu sinceridade. Eu, infelizmente, sou danado para isso. Todo mundo sabe, quem foi entrevistado comigo nas emissoras de rádio que eu trabalhei, que eu olho no olho do cidadão. E eu olhei no olho de Dilma e não senti firmeza. Por isso, eu não vou votar. Até porque, para poder votar, eu preciso saber da vida dela. E como eu não sei, eu vou votar no Serra, que eu já conheço.